Oi, eu sou a Letícia, arquiteta especialista em projetos residenciais, e hoje eu vim mostrar para vocês o nosso primeiro projeto autoral deste canal. Esse projeto autoral ele foi feito recentemente. Eu já falei para vocês aqui que eu trabalho no meio da arquitetura residencial há mais de 5 anos, mas esse é o primeiro projeto autoral que eu quero mostrar para vocês, é o projeto mais recente aqui do nosso escritório. Ele é um projeto de uma cozinha. Então, nesse vídeo, além de apresentar esse projeto para vocês, eu também vou dar algumas dicas para você que tem uma cozinha pequena e quer deixar ela um pouco mais funcional. Bom, eu tô aqui com o nosso tablet, com o nosso link do Tour Virtual aberto. Aqui no escritório, nós temos dois tipos de pacotes de projetos, o pacote Prime e o pacote Luxo. No pacote Luxo está incluído o Tour Virtual da forma como eu vou mostrar aqui para vocês hoje, é muito legal. E os nossos clientes presenciais ainda têm a oportunidade de terem a experiência com óculos VR e andar, caminhar pela casa como se realmente o projeto já tivesse sido executado. Gente, é surreal, é incrível, os clientes amam e é realmente uma experiência muito legal. Eu vou começar apresentando um pouco para vocês do projeto completo e depois a gente vem falando de detalhes, ok? A intenção foi otimizar o espaço o máximo possível, mas também criar espaços de armazenamento, porque eles têm bastante coisa já hoje e vão se mudar para uma casa que é um pouco menor. Então, aqui vocês conseguem ver já a porta de entrada. Ah, tem mais um detalhe. Este projeto aqui, ele foi dividido em duas partes. No vídeo passado, eu vou deixar aqui no card, no vídeo passado nós falamos sobre o financiamento do tipo terreno e construção, que é o caso desses clientes agora, desse projeto que vocês vão ver hoje aqui comigo. Eles já fizeram um projeto inicial pequeno para ser construído, que já está em execução com um projeto de terreno e construção, e nós fizemos uma ampliação. Eles vão deixar para fazer a ampliação um pouco mais no futuro. E aí, como a cozinha da primeira fase da construção ficou pequenininha, a gente decidiu também fazer o projeto de interiores. Eles decidiram fazer o projeto de interiores para que eles conseguissem otimizar o espaço da cozinha enquanto eles estivessem morando nessa casa que é um pouco mais reduzida, tá? Então vamos pensar dessa forma. Eu vou colocar aqui para vocês uma imagem da planta baixa dessa cozinha para vocês verem qual é a medida e como é a área, como nós separamos e setorizamos o ambiente da cozinha. Então, ela tem essas medidas que vocês estão vendo aí do lado. Partindo agora para a maquete, para o tour virtual, aqui a gente já consegue ver que nós temos uma porta e a janela, que vão ser as portas e janelas originais do projeto de ampliação. Então, nós já tivemos esse cuidado para que eles não precisassem estar trocando de portas e janelas novamente, tá? Esse lugar aqui, onde é a cozinha hoje, vai se transformar na lavanderia deles quando a ampliação acontecer. Então, na ampliação, nós tivemos também esse cuidado de não simplesmente apagar tudo que existia, mas sim utilizar de uma forma que não houvessem muitos gastos e muita modificação no ambiente. Então, aqui nessa cozinha, nós planejamos ela como cozinha e também planejamos de uma forma que ela possa ser convertida depois em uma área de serviço. Entrando pela porta, aqui, a gente já se depara, quando você entra do seu lado esquerdo, com a mesa e o painel para televisão, porque aqui nessa casa, na versão reduzida, eles não vão ter sala. Vai ser um quarto, um banheiro e a cozinha. Então, eles vão colocar, e quando receberem as pessoas, eles vão assistir TV ou utilizar essa televisão muito mais na cozinha, que tem ali aquela área de mesa, do que no quarto deles, que é um ambiente um pouco mais particular. Vai ter também uma TV no quarto deles, mas aqui um ambiente um pouco mais social da casa vai ser aqui a cozinha. O legal dessa mesa é que ela é uma mesa retrátil, então a gente tem uma dobradiça que chama dobradiça piano aqui nessa área articulada da mesa. Esse pezinho de serralheria, ele dobra e ele volta atrás ali da mesa, e a mesa dobra e volta a ser um painel. Então, quando ela tá fechada, a gente só enxerga mesmo um painel como se fosse um painel de TV. E aí, como aqui o ambiente é pequeno e o quarto também é pequeno, então eles realmente precisavam de espaços de armazenamento. Então, junto com esse painel, nós criamos essas duas prateleiras acima da altura da porta. Isso precisou acontecer porque se fosse abaixo, a porta não abriria. Então, logo acima da altura da porta, temos essas duas prateleiras.
lado, a gente já tem essa parede inteira que é da área de trabalho mesmo ali da cozinha. Então nós começamos com a geladeira. Acima da geladeira a gente tem um armário. Nós optamos que esses armários verticais, os armários suspensos, fossem até o teto. Porque, como eu disse, nós precisamos ampliar as áreas de armazenamento e isso facilita, ajuda com que nós ganhemos esse espaço logo acima. Esse espaço, com certeza, vai ser utilizado para guardar algumas coisas que não são de uso diário. E por isso mesmo, nós criamos 2 níveis nesse armário. Um nível de acesso mais baixo, mais fácil, e um outro nível de acesso superior. Então, temos a geladeira, o nível de cima do armário. Ao lado da geladeira, a gente tem o cooktop, o forno, a coifa, que no caso é um depurador, e o micro-ondas. Isso daqui, a gente praticamente tem uma torre quente, né? Só que ela não tá em formato de torre. Isso daqui ajuda muito na nossa infraestrutura, então a gente concentra toda a infraestrutura ali naquele direcionamento e também foi feito dessa forma pensando na transformação posterior desse ambiente na lavanderia. O que a gente vai fazer quando isso virar lavanderia? Nós vamos retirar o forno e o cooktop, adaptar a pedra para que ela vire uma bancada, retirar essa tampa aqui com a marcenaria mais escura, né, que é o freijó, retirar a tampa para encaixar uma lave-seca e retirar toda essa parte de cima que tem o depurador e o micro-ondas para criar um espaço de varal, tá? Um espacinho de varal superior ali, uma coisa, na verdade, um cabideiro, uma arara, que eles consigam pendurar algumas roupas ali. A mesma coisa vai acontecer ali com a geladeira. Nós vamos remover a geladeira e criar ali um armário vertical para servir de vassoureira e guardar algumas coisas que são maiores. Eventualmente, pode até servir de roupeiro, caso eles queiram e caso não tenham algum outro espaço dentro da casa. Na parte de baixo, aqui, debaixo da bancada da pia, nós temos uma portinha vertical, que ela é de correr, então você puxa, e na cozinha ela vai servir para porta-temperos, mas na lavanderia ela pode ser usada facilmente para colocar amaciante, sabão em pó, que já vai ficar ali logo do ladinho da lave-seca, né? Então, isso fica funcional tanto para a cozinha quanto para a lavanderia. Logo abaixo da pia, aqui nós temos 2 gavetões. Os gavetões, eles auxiliam, principalmente em cozinhas pequenas, a você ter acesso e guardar mais produtos, mais utensílios, mais panelas e tudo mais. Isso porque você tem um acesso mais facilitado, porque você consegue abrir 100% da gaveta e você consegue organizar de uma forma melhor as gavetas do que as portas. E aí também tem a questão de que você não precisa ficar abaixando, procurando, não fica escuro, você tem acesso ali a todo o ambiente na iluminação que tem da sua cozinha. Então essa é uma dica muito boa para você que tem uma cozinha pequena e quer otimizar e deixar ela um pouco mais funcional. Troque as portas nos armários de baixo por gavetas grandes, tá? O mais alto que você puder. Aqui no caso nós temos uma altura de bancada padrão de 90 centímetros e nessa altura, descontando, é claro, a altura da pedra e a altura do sócolo embaixo, nós dividimos em 2 gavetas. Ao lado das gavetas, nós temos um gaveteiro aí com 4 gavetas. Os gaveteiros vão servir aqui para guardar talheres, guardanapo, enfim, essas coisas. Acima da bancada da pia, nós utilizamos esse revestimento metrô marmorizado e criamos, como vocês podem ver, 2 níveis de armário. O nível de cima é um armário mais funcional, que é o armário que vai ficar ali no acesso fácil da família. E aí, ele é, na verdade, um nicho que dá a volta e faz esse L, como vocês podem ver. Esta portinha aqui, ela dá um pouco de dinâmica para o ambiente, né, para a cozinha. Ela é uma porta com painel ripado e essa portinha, ela é de correr, então ela consegue fechar um lado ou outro, dependendo do que a família escolher ali para a cozinha naquele momento. Um segundo nível acaba virando uma escadinha
ali na frente da pia, o que facilita para a gente trabalhar um pouco melhor a iluminação. Então, uma segunda dica é, se você tem uma cozinha pequena e se essa cozinha tem uma iluminação somente num ponto central, uma ideia muito legal é justamente criar esses níveis para que você consiga criar uma iluminação um pouco mais funcional, uma iluminação focada de trabalho. A iluminação dessa forma aqui, com essa fita de LED que faz o L junto com o nicho, vai facilitar muito mais o dia a dia dessa família, porque nunca vai gerar sombra no trabalho que eles estejam fazendo aqui na cozinha, seja lavando a louça, seja cozinhando, seja picando alguma coisa, enfim. Nunca vai ter sombra, é bem incômodo quando a gente está fazendo alguma coisa e tem aquela luz de trás que causa muita sombra, você não consegue enxergar direito, principalmente à noite. Aqui, nesse caso, isso não vai existir porque nós concentramos uma iluminação focal logo acima da pia. Em cima desse nicho, marcado pelo MDF amadeirado, nós temos o armário que tem uma largura maior, porque aí ele já não vai mais atrapalhar a pessoa que estiver ali trabalhando na pia. E ele vai servir para guardar algumas coisas que não vão ser usadas no dia a dia, como árvore de Natal, se eles tiverem, algumas panelas e prataria que eles usam só quando recebem visitas. Enfim, todo mundo tem esse tipo de coisa em casa que às vezes não tem lugar para guardar ou então guarda em lugares de mais fácil acesso misturada com as outras coisas do dia a dia. Então é bem interessante a gente ter esses espaços projetados para guardar coisas que a gente não usa no dia a dia e que acabam atrapalhando se guardados com os outros utensílios. Agora, quando você entra na casa, a visão de armário que vocês têm é justamente essa que vocês estão vendo aqui agora. Nós temos um armário vertical e um outro horizontal superior. A gente também tem a continuação do nicho amadeirado e 3 nichos de parede. Essa área, esta parede, ela foi criada justamente para aumentar a funcionalidade da casa e da cozinha. Esse armário ele tem 22 centímetros de largura e ele vai servir aqui como uma despensa. Eu sei que você deve estar aí pensando, nossa, 22 centímetros é um armário muito pequeno, não cabe nada. Mas, se nós formos pensar um pouquinho, tudo que a gente tem de mantimentos em casa não ultrapassa a largura interna desse armário, que vai ser de 19 centímetros. Então, na verdade, eles ganharam um super espaço aqui, exclusivo para mantimentos, para dispensa, que vai ser super utilizado. E depois, quando isso daqui virar uma área de serviço, ele ainda pode ser usado como despensa, para guardar aquelas coisas que estão fechadas, que a gente não vai usar ainda no dia a dia e que depois podem ser levadas realmente para a cozinha. Então, isso aqui é um pulo do gato. Se você tem uma cozinha pequena e você não quer ocupar muito espaço, mas você precisa de lugares de armazenamento, pensar nesse tipo de armário é uma ideia muito legal. Ele é estreito, então não ocupa muito espaço na cozinha. E ele até acabou deixando o ambiente mais bonito, porque ele tem uma marcenaria super bonita. Nós criamos ali alguns nichos e a prateleira para auxiliar e para deixar também a casa com um aspecto elegante. Então esse armário na área interna, eu vou deixar aqui também uma fotinha para vocês dele na área interna. Ele é todo cheio de prateleiras, o que vai ajudar na organização desses mantimentos. As portas de baixo é uma porta de giro comum, então tem 2 puxadores que você abre. E as 3 portas de cima são portas de correr, porque eu acho que o acesso fica um pouco mais facilitado quando ele é superior com algumas portas de correr, principalmente aqui nesse caso. Em cima, a gente perde um pouquinho o espaço de largura interna devido às portas de correr, mas aí também em cima vão ficar guardadas coisas que eles não vão utilizar no dia a dia. E eu acredito que a porta de correr facilita mais do que ampliar a largura e deixar portas de giro comum. Agora eu quero falar um pouquinho desses nichos, gente. Essa ideia foi super legal e eu tirei do Instagram. Vocês que me seguem no Instagram, que me ajudaram, eu postei lá que eu estava em dúvida do que fazer aqui nessa área, logo ao lado da dispensa, e vocês me ajudaram com enquetes e interagiram bastante lá comigo, eu fiquei bastante feliz e esse foi o resultado.
E se você não me segue no Instagram e quer interagir um pouco mais comigo, eu sempre faço esse tipo de interação lá para vocês me ajudarem a decidir algumas questões de projeto e mostro sempre com muito mais detalhes os projetos lá. Me segue, as nossas redes sociais vão estar aparecendo aqui, o Instagram, o Facebook, TikTok. Também tem o nosso e-mail, se você quer solicitar algum orçamento, fique à vontade, manda um e-mail lá pra gente. E o nosso site para você conhecer o nosso portfólio completo. Bom, voltando a falar do nicho. Esses nichos foram ideias dos nossos seguidores lá no Instagram. Eu executei eles na parede, como a gente faz os nichos de banheiro mesmo, justamente porque eu não queria utilizar essa área, esse espaço ao lado da despensa, eu não queria ampliar essa área, porque nós temos gavetas aqui do outro lado. Essas gavetas, elas têm um pouco mais de 50 centímetros de largura na hora da abertura. E isso atrapalharia muito aqui a área de manuseio das gavetas, caso eu criasse alguma coisa que saísse para fora da parede. Por isso, então, tivemos a ideia de criar nichos internos, como os nichos de banheiro. Gente, esses nichos de parede, eles não são exclusividade de banheiro. Vocês podem e devem usar em qualquer ambiente da casa de vocês. Claramente, eles precisam ser planejados, tá? Porque algumas paredes são paredes estruturais e não podem ser recortadas, mas se forem bem planejados, você pode criar nichos desse tipo em qualquer ambiente da casa. Aqui no caso, nós utilizamos na parede. Utilizamos o mesmo revestimento do piso aqui nessa área dos nichos e ficou dessa forma como vocês estão vendo aí. Ficou extremamente funcional, ficou bonito, elegante, tem áreas decorativas, mas tem o mais importante, que é a capacidade de armazenamento que a nossa família precisa, que os nossos clientes precisavam. E, gente, eu já apresentei esse projeto para eles e eles ficaram maravilhados. Eu vou deixar aqui o feedback que eles me deram para vocês verem como isso faz diferença, porque eles não estavam conseguindo sozinhos pensar em alguma coisa que fosse funcional. Eles estavam com medo que não coubessem as coisas que eles precisavam por ser um ambiente pequeno. Então olha a diferença que um profissional faz na hora de um projeto como esse. Aqui nós conseguimos colocar todos os utensílios que era do desejo deles, conseguimos deixar o ambiente extremamente elegante e bonito e não ficou carregado apesar da quantidade de produtos e de marcenaria que nós colocamos. E é isso, essa casa ela já está sendo executada, nós já estamos concluindo o projeto executivo de interiores e no nosso projeto executivo de interiores vem todo o detalhamento dessa marcenaria que vocês estão vendo aqui, além do detalhamento de toda a infraestrutura necessária para que os eletrodomésticos e os utensílios sejam instalados. Aqui ainda, nós temos que pensar que isso tudo vai se transformar depois na lavanderia, então a gente também precisa deixar a infraestrutura preparada para a lavanderia, para trocar o fogão e o forno por uma lave-seca, enfim, nós temos ainda que prever esse tipo de coisa. Se você quer ver como está o andamento desse projeto agora e da obra atualmente, de novo, me segue no Instagram, que eu sempre vou mostrando as atualizações por lá. E por hoje é só isso, me conta aqui nos comentários o que você achou desse projeto e se você vai usar, se você teve alguma ideia legal para usar na sua cozinha, se a sua cozinha for pequenininha assim também, e não só pequena, essas ideias são legais para qualquer cozinha, mas nas cozinhas pequenas a gente precisa quebrar um pouquinho mais a cabeça. E se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, nós temos vídeo todas as quartas-feiras às 17 horas e por hoje é só. Tchau!